Bom dia, professora. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar falando, né, participando um pouco dessa aula sobre agroindústria. A Doce Mineiro, ou Alimentos Triângulo, ela foi fundada em 1983, ela atua em todo o mercado nacional. O objetivo da empresa é fornecer produtos de qualidade e de segurança para o consumidor, né? Então, nós temos vários produtos para atender a todos os nichos de mercado, né? E o nosso objetivo é atender com qualidade todo o território nacional com produtos de excelência, realmente. Tadeu, em relação às licenças ambientais, eu imagino que isso é muito difícil de conseguir, até que não, mas acho que de manter, né? Sim. Quais são as barreiras assim que vocês encontram? Hoje a empresa é totalmente qualificada para produzir tudo que, né, que ela tem. Mas quais foram as barreiras encontradas? Porque a gente sabe que o governo, né, pessoal, ele quer, mas ao mesmo tempo uma coisa que a gente bate muito dentro de sala de aula é a biosseguridade. A empresa, né, e é claro que o governo tem que fiscalizar para que esse alimento chegue com qualidade na mesa do consumidor. Sim. Hoje nós somos habilitados pelo Ministério da Agricultura, que é o órgão fiscalizador. Inclusive, nós estamos aqui na sala do Ministério da Agricultura. Tá? O Ministério da Agricultura hoje, ele é o nosso norte. Tá? Então, todas as legislações vigentes estão ligadas ao MAPA, nós falamos MAPA, né? Periodicamente nós somos auditados pelo Ministério da Agricultura e essa auditoria, a frequência dela é conforme as não conformidades que o laticínio possui ou não. Então, laticínios, empresas que têm uma certa criticidade maior ou uma quantidade de não conformidades maior, elas são auditadas numa frequência de tempo bem menor. No nosso caso, nós temos conceito A no Ministério da Agricultura, o que nos habilita a exportação, e por conta disso nós somos auditados anualmente. Então os auditores vêm sem avisar, né? E aí eles fazem toda a rotina deles, todos os procedimentos que cabem a eles para fazer a recertificação ou cancelar a nossa licença, o que graças a Deus passa muito longe disso. Nós temos, apesar de uma estrutura antiga, desde 1983, nós estamos com conceitual, ou seja, nós estamos atendendo plenamente todos os quesitos do Ministério da Agricultura. Paralelo a isso, nós temos as legislações ambientais, municipais, o que o desafio é muito grande para a gente com relação a essas legislações, porque a empresa ela precisa se adequar, a empresa não pode simplesmente produzir a todo custo. Então isso é uma luta muito grande, produzir gerando menos resíduo, poluindo o mínimo possível o ambiente. Tanto que hoje o nosso tratamento de efluente, ele não é simplesmente lançado de novo no manancial, ele volta para a fertirrigação. Então, tudo que é tratado, nós reutilizamos para fertirrigação nos pastos, nas propriedades dos donos aqui da empresa. Né? Isso é muito bom, né? Pensar nisso. Eu imagino também que um desafio para vocês dentro da indústria de alimentos é como que esse produto chega para vocês, né? O produtor, a gente sabe, a indústria ela tem todo esse cuidado, né? Sim. Mas a gente sabe que vocês ainda encontram muitos problemas quando o produto chega aqui para vocês, né? Nem todos os produtores têm, né, esse cuidado, né? Uma outra coisa, eu não sei se cabe aqui ressaltar, para vocês manterem essas licenças, os produtores de vocês, quem entrega o produto para vocês, também tem que ter alguma coisa ambiental na propriedade regularizada ou não? Ainda se busca aleatoriamente? O
produtor ele faz parte totalmente, 100% da cadeia produtiva, ou seja, todos os programas de qualidade que são implementados dentro da indústria, eles se estendem ao produtor, porque tudo começa ali. Sim. Então, inclusive a fiscalização também do Ministério, ela nos exige algumas normas que são aplicadas diretamente ao produtor, que é onde tudo começa. Então, o produtor, ele passa por qualificação. Nós temos algumas exigências, por exemplo, a Instrução Normativa 77, 76, elas falam que o produtor deve ser analisado, deve ser monitorado, no mínimo 2 vezes durante o mês, Isso é muito importante. mais uma análise externa em um laboratório credenciado, no nosso caso a Clínica do Leite em Piracicaba, para fazer análise de CCS e CBT, que são parâmetros importantíssimos na qualidade do leite, para que a gente tenha um rendimento melhor, tenha uma seguridade melhor no produto final. Então, tudo começa com o produtor. Então, ele participa 100% da cadeia, do processo. Isso é muito importante, gente. Então, aqui na indústria, e não só nessa, mas como todas, a base é muito importante. Sim. Né? E tem que ser monitorada sempre. Como a gente sempre diz, Tadeu, vocês imaginam, eu falo muito para os alunos, você chegar e abrir um leite ou uma carne ou qualquer outro alimento e aquilo te causar algum problema para o consumidor, é como se fosse um efeito dominó, né? Justamente. Muitas coisas, então a qualidade é muito importante, né? Sim. E a empresa Doce Mineiro, né, Alimentos Triângulo, quais são os produtos que ela hoje produz, que ela põe no mercado? Hoje, a Alimentos Triângulo produz, na linha de UHT, leite integral, semidesnatado, desnatado, bebidas lácteas UHT com adição, que é o achocolatado, né, de 1 litro e 200 ml, creme de leite leve, creme de leite base culinária, que é um similar ao creme de leite, que também tem uma saída muito boa. Existe a parte de doces, na outra fábrica, né, que também leva a logo Alimentos Triângulo, Doce Mineiro Limitada. E tem a bebida láctea branca, que é sem adição, que é a base do achocolatado, mas é comercializada como produto UHT. Né? Também tem o zero lactose, que é um semidesnatado, um UHT semidesnatado, sem falar no nosso carro-chefe, que é o leite condensado e a mistura láctea condensada. Sim. Esses são os produtos. A gente vê muito no mercado esse produto. Sim. Né? Na parte de queijos, mussarela, a empresa não trabalha. Não trabalha. Ainda não. Então, Tadeu, acho que a gente já pode começar a visitar a fábrica, né? Bora lá, vamos lá. E lá a gente vai explorar cada vez mais, cada parte, desde a chegada até a embalagem. Perfeito. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente está na área de descarga de leite. Né? A área de descarga de leite é onde os caminhões que estão chegando das fazendas, eles ficam no aguardo para serem descarregados após liberação dos laboratórios. Então, os caminhões vão fazendo a sua rota dos produtores, vêm para o laticínio cheio, né? Passa num lavador para tirar o excesso de sujeira, e aí sim depois ele entra para a plataforma e fica aguardando as análises. Essas análises elas são realizadas pelo Laboratório Físico-Químico de plataforma. Nesse laboratório vão ser evidenciados as análises de rendimento, por exemplo, gordura, a crioscopia, que é a adição de água, antibiótico, densidade, entre outras, acidez e também análise de fraude. Então é ali que a gente vai verificar se o caminhão tem algum problema com fraude, para depois a gente, se detectar isso, a gente fazer a rastreabilidade do produtor, daqueles produtores que estão dentro do tanque do caminhão. Porque o caminhoneiro, a hora que ele passa na fazenda, ele coleta uma amostra individual do produtor, ele coloca num frasco, identifica com código, coloca dentro de uma caixa térmica com gelo
E ele faz isso com todos os produtores daquela rota dele. Daí, na hora que ele chega no laticínio, ele vai direcionar as amostras dos produtores para o laboratório. Então, o laboratório analisa o tanque, onde está todo o leite, e depois ele vai analisar todos os produtores que estão naquele tanque. Isso é muito interessante, né? Para a gente verificar, né? Por exemplo, um não pode pagar o preço pelos outros, né? Justamente. Então, mesmo que o caminhão não apresente problema, né, mesmo assim, ainda por lei, por legislação, nós somos obrigados a fazer a análise dos produtores 2 vezes durante o mês. Então, mesmo que o caminhão não apresente problemas, esse produtor vai passar por análise. Até porque o produtor ele recebe por qualidade. Entendi. Então, precisa ter essa análise para a gente poder efetuar o pagamento ou tirar o bônus desse produtor, caso ele apresente problema. Por legislação, alguns problemas são inadmissíveis. Então, por exemplo, se um produtor apresenta durante 3 meses consecutivos uma análise de contagem de bactérias totais fora da legislação, esse produtor ele tem que ser cortado. O laticínio precisa evidenciar e fazer o desligamento desse produtor. Comunicar ao Ministério da Agricultura, porque esse produtor só vai poder fornecer leite para outro laticínio se comprovada a melhora na qualidade do seu leite. Isso é muito importante, isso garante, né, tanto para a indústria quanto para o consumidor uma qualidade. Justamente. Então tudo começa aí, né? Depois, vamos falar no processo de leite condensado, porque o processo de UHT ele está parado no momento, eu vou explicar o porquê. Mas no processo de leite condensado, após as análises, ele é descarregado no tanque. Esse tanque fica aguardando a ordem de produção. Então, esse leite vai ser, antes de ser desidratado parcialmente, ele vai ser pasteurizado. Então, o leite ele vai passar por um processo de pasteurização a 74 graus, por aproximadamente 14 segundos, né, onde ele vai ser feito o tratamento térmico e depois vai passar pelo processo de desidratação parcial. Tudo isso depende do ciclo de produção. Então, se o pasteurizador ele está no seu final de ciclo, esse leite fica armazenado aguardando o final do ciclo, a limpeza desse pasteurizador, para assim, depois da limpeza, ele começar o processo novamente. Então, o caminhão chega, é descarregado, né, e ele passa por um resfriador rápido, né, como a gente em conversa, né, você disse que o caminhão é aceitável dentro do caminhão que chega do produtor uma temperatura de até 7 graus Celsius? Começa da seguinte forma, o transportador, o leiteiro, ele só pode pegar o leite lá no produtor se o leite estiver no máximo a 4 graus, não pode estar mais que isso. Depois ele coleta esse leite. Até ele transportar esse leite para o laticínio, esse leite pode subir no máximo até 7 graus. Então, no laticínio, a gente só pode receber ele no máximo a 7 graus. Certo. Hora que a gente faz a liberação desse leite, desse caminhão, após as análises. Você descreveu. Isso. Liberou o caminhão. Aí esse leite, ele vai ser imediatamente bombeado para dentro de tanques isotérmicos, passando por resfriadores, bombas centrífugas sanitárias, e a temperatura dele vai ser diminuída novamente para 4 graus, imediatamente. Então, esse leite tem que ficar armazenado até 4 graus. Aí vai para os tanques de armazenamento. E vão ficar aguardando. E vão ficar aguardando a continuidade do processo, que é onde vocês vão direcionar qual o produto, aquele dia, aquele momento, a indústria está preparada. Justamente. Né? E esse direcionamento também leva em conta a qualidade do leite que está chegando. Certo. Então, alguns parâmetros, se o leite chega com alguns parâmetros específicos para leite condensado, aceitáveis para leite condensado, ele vai ser direcionado para leite condensado. Se ele chega com alguns parâmetros específicos aceitáveis para leite OHT, eles vão ser direcionados para leite OHT. Né? Então, tudo isso depende da qualidade.
Após isso, o leite fica armazenado, ele é pasteurizado, então, novamente, vai lá a 74 graus por 14 segundos aproximadamente, e aí ele vai para outro silo, aonde o processo de leite condensado começa. Então, esse leite vai ser no leite condensado no processo, né? Esse leite vai ser misturado com açúcar na sua formulação, aí cada laticínio tem a sua formulação. Mesmo assim, ainda existe padrões para sacarose, padrões para proteína. Isso tudo, independente da receita, os laticínios precisam respeitar, porque o leite condensado ele possui um regulamento técnico, né? E aí, depois de misturado o leite com açúcar, ele vai para um equipamento que nós chamamos de evaporadores. O que é o evaporador? O evaporador é um equipamento que vai remover a quantidade de água que nós programamos, para que aí sim o produto saia semi-desidratado, parcialmente desidratado. Esse excesso de água, que é muita água, porque o leite praticamente tem 89% de água, né? Um pouco menos, um pouco mais, depende da raça do animal, da região, enfim. Essa água que nós extraímos do leite, nós utilizamos lá no lavador, que é onde começou o caminhão chegando, para lavagem de pátio, né? E para o primeiro enxágue dos tanques no momento da limpeza. Essa água, então, ela é direcionada para essas três coisas a princípio. O produto segue já parcialmente desidratado para um tanque de cristalização, onde vai ser adicionado lactose, micronizada. Essa lactose vai ficar descansando no produto por um determinado período, até que os cristais estejam uniformes, né? Então, após essas análises são monitoradas por outro laboratório físico-químico, após a liberação desses tanques, o produto sai bombeado novamente por bombas helicoidais até as máquinas de envase. Pessoal, como o Tadeu está mostrando para a gente, aqui nós temos um crioscópio, né, Tadeu? 2, na verdade. Tem mais uma aqui, de acordo com a demanda, né, vocês vão utilizando. E esse equipamento, pessoal, é o equipamento utilizado para determinar, para detectar possíveis fraudes em adição de água ou outros produtos no leite, né? E vocês conseguem dimensionar quanto de leite, ou de água, ou apenas dimensionar se tem ou não? Não, nós conseguimos determinar exatamente a porcentagem de água que foi adicionada nesse produto, no leite. E aqui também vocês conseguem dimensionar se houve adição de água sanitária, se houve adição de soda cáustica, alguma coisa. Por que o produtor adiciona esses elementos no leite? O produtor ele não quer comprar um animal para aumentar o seu volume. Aquele produtor mal intencionado, ele vai adicionar água, né? E aí, lógico que depois que ele adiciona água, ele quer esconder essa água no leite. Então é onde ele vai colocar um bicarbonato para esconder a análise de água, ele vai colocar um sal, um cloreto, ele vai colocar, enfim, vários outros produtos para maquiar a adição de água. Mas nós temos outros tipos de análise que vão determinar se foi adicionado algum outro produto, algum outro composto químico ali no leite. Isso é muito importante, pessoal. Então, dentro do laboratório, esse é o primeiro laboratório que, quando o produto chega na indústria, ele passa, laboratório de plataforma, né, onde são feitas as primeiras amostras, né, para, enfim, só depois da liberação das meninas aqui, do pessoal do laboratório, é que segue o processamento do leite. Na ponta desse cotonete existe a substância que é encontrada no vagalume, tá? Então o que acontece? Quando faz a limpeza, antes de começar a produzir, o pessoal do laboratório físico-químico industrial vai até o equipamento que foi limpo, né? Vai fazer um esfregaço. O que é um esfregaço? Vai remover o cotonete, vai esfregar no equipamento, volta e faz ele entrar em contato com a substância
do vagalume. Essa substância ela reage, ela ilumina tudo aquilo que é orgânico, que é vivo. Né? Então aí, após feito essa mistura, é colocado dentro do equipamento, tá? E esse equipamento vai nos dizer Fazer a leitura. Vai fazer a leitura e vai nos dizer se existe matéria orgânica ali ou não. E isso é um processo que dura coisa de segundos. Antigamente, esse processo era feito com suave tradicional, que durava 5 dias. Então a gente só ia saber se um equipamento estava limpo depois de 5 dias. Depois de 5 dias. Então a gente produzia meio que na sorte. Sim, entendi. Então isso veio para revolucionar realmente. Na hora a gente consegue liberar um equipamento ou não para a produção. Então, pessoal, esse é um processo que é feito já, nós estamos já no laboratório da parte industrial, né? E além de tudo que é feito aqui, microscópios para fazer leituras, né? Cristalizações, é feito também esse processo de leitura para avaliar se realmente os equipamentos estão limpos ou não. Então, existe aqui a área suja, que é onde a gente estava. Existe a área industrial de laboratório, que é amarela. Aí tudo... Isso vem do Ministério da Agricultura ou isso é interno? Isso vem de o Ministério nos exige um programa de autocontrole. Certo. Então, dentro desse programa de autocontrole, existe o tópico de zoneamento fabril. O que é isso? Por exemplo, os instrumentos de limpeza que se lava banheiro não são os mesmos, nem devem ser os mesmos que se lava parede ou laboratório. Então, a parte industrial ela é toda zoneada. Então, amarelo para a parte industrial, laboratórios, verde para a área de plataforma, preto para a área de banheiro. Então, tudo é direcionado para a gente não utilizar os mesmos instrumentos. Né? Pois é padrão, isso todo mundo Cada empresa utiliza a sua cor. O importante é seguir as cores, o zoneamento. E ter em um documento e Sim. passar em... Vocês fazem sempre essa parte de segurança, sempre. Então, Sim. O autocontrole, o que acontece? O Ministério da Agricultura, ele não tem pessoas suficientes para ficar internamente dentro dos laticínios. Então, o autocontrole é nós nos monitorando. Para que o dia que eles vierem, vocês estão... Então, nós falamos assim, olha, nós vamos monitorar o leite a cada 2 horas. Nós vamos colocar no laboratório industrial, o zoneamento fabril vai ser amarelo. Então, a gente tem que controlar e evidenciar isso com documento. Quando o Ministério chega, ele vai olhar... Tudo isso, essas informações coletadas... primeiro ele olha tudo isso, depois ele quer o documento para ver se condiz com a realidade que nós especificamos. Exatamente. Ainda falando de autocontrole, o autocontrole ele é composto por 12 capítulos, 12 elementos. Então existe o elemento de higienização industrial, existe o elemento de manutenção, aí dentro de manutenção tem manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva. Depois a gente passa por o elemento de análise, né, de matéria-prima. Depois a gente tem os elementos de controle de potabilidade de água, controle integrado de pragas, ventilação, iluminação. Isso tudo, nós temos um documento. Esse documento é revisado anualmente ou quando necessário. E nesse documento a gente já amarra todas as planilhas para fazer o monitoramento. E fora o monitoramento, que isso é feito, o monitoramento é feito pelo operador, sim, pelo analista. Existe a fiscalização nossa em cima do que os operadores estão fazendo. Né? Então, se a frequência é de 1 em 1 hora para fazer uma análise, existe o pessoal da garantia da qualidade que vai vir, vai verificar se a documentação está correta. E aí eles vão fazer outra planilha evidenciando essa verificação, e é essa planilha que o Ministério da Agricultura vai avaliar e vai verificar se a realidade da indústria está coerente com aquilo que ela... Foi descrito na planilha, o que ela viu se está... Exatamente.
É bem detalhista, É. tem que Então, ser. então cada programa de autocontrole, ele não é uma coisa padrão. Cada empresa tem a sua, Se adequa à sua se realidade. adequa à sua realidade. Então não adianta eu pegar o autocontrole da Alimentos Triângulo e colocar em outro laticínio que isso não vai funcionar, né? A partir daí o produto ele é envasado, colocado em caixas de 395 gramas, ou pode ser bag de 2,5 kg ou bag de 5 kg, né? E aí depois encaixotadas novamente em caixas secundárias e vai ficar no estoque aguardando a liberação de quarentena. O que é a liberação de quarentena? Todo produto, antes de sair para o mercado, ele passa por uma análise microbiológica final. Aí é emitido o laudo desse lote produzido e aí a partir daí a expedição pode fazer a expedição desse produto, né? Cada produto tem uma regra, né? Então, leite UHT, por exemplo, o produto fica, as amostras daqueles lotes que o laboratório coleta durante o invase, vai ficar numa estufa a 37 graus por 5 dias. Após o 5º dia, a microbiologia pega essa amostra de dentro da estufa e vai incubar e fazer leitura, né? Colocar no meio de cultura e fazer leitura de contagem total, Tem a quantidade aceitável e aquela que não Isso, exatamente. Leite condensado já fica na estufa por 3 dias, aí após o 3º dia a gente faz a leitura. Então ele é liberado com 5 dias. Então depende do produto. 37 graus por quê que fica na estufa? Porque 37 graus é a temperatura ideal para qualquer tipo de ou para a maioria dos micro-organismos se desenvolverem. Então se existe alguma possível contaminação nesse produto, ele ficando ali por 3 ou por 5 dias... Já começa a proliferação de bactérias ou fungos possíveis que possam estar Exatamente, presentes. justamente. E aí, enquanto a microbiologia faz as análises de incubação, existe um outro laboratório que nós chamamos de laboratório de pH, que pega uma amostra também para verificar, após o 3º dia do produto leite condensado ou de alguns produtos HT, 5 dias, se o leite está coagulado, se ele alterou a sua consistência, se ele alterou a sua E cor. aí, se caso houver o pH, vem da parte de desidratação. A desidratação não foi feita corretamente. É possível, mas também pode ser uma falha durante o invase, onde naquela falha passou ar para dentro da embalagem e aí começa a alterar o pH. Oxigênio e água são os fatores. Pode ser uma falha na higienização dos equipamentos de processo. Então, essa é uma das partes mais importantes, que aí eu explico por que o processo UHT está parado. Todo e qualquer processo, equipamento ou processo dentro do laticínio, ele passa por um período de produção e um período de higienização. Isso depende muito da capacidade do equipamento, do tamanho do laticínio, da qualidade do leite que está entrando, né? E isso vai determinar o tamanho do ciclo de produção e também o ciclo de higienização. O ciclo de higienização geralmente é o mesmo para todos os equipamentos. O que muda é o ciclo de produção conforme a capacidade do equipamento. Mas um ciclo de higienização, que nós chamamos de CIP, que é as siglas CIP, que é do inglês Clear in Place. São limpezas internas por tubulação. Ele começa com um primeiro... Depois que acabou o produto, a gente começa com água, removendo maiores, removendo o grosseiro que está ali dentro, né? Depois a gente faz uma circulação com soda. Essa soda ela pode ser soda cáustica, matéria-prima, ou pode ser uma soda preparada com aditivos, né? Que é o nosso caso, a gente utiliza de um fornecedor que tem uma soda com aditivos. É uma soda que chega a 40%, só que no momento da circulação, essa soda ela vai passar por uma concentração, ela vai ser diluída e ela vai passar por uma concentração de 2 a 2,5%, a uma temperatura de 75 graus. Né?
Porque essa solda vai remover todas as partículas orgânicas do leite, então gordura, enfim, todas as partículas orgânicas do leite vão ser removidas. Só que no momento que você circula essa solda, você calcifica a tubulação. Então, após a circulação da soda, você entra com a água novamente para remover o excesso de soda. Depois dessa água, você entra com ácido nítrico. Também, ele chega do fornecedor também com uma concentração de 30%, só que ele é diluído para uma concentração de 1 a 1,5%. Esse ácido vai remover toda a calcificação deixada pela soda, né? Esse ácido trabalha numa temperatura de no máximo 60 graus, e aí após a circulação desse ácido, se entra com um enxágue novamente de água. Depois de enxaguado o ácido com a água, nós entramos com outro ácido chamado ácido peracético. A função desse ácido peracético é fazer a desinfecção do equipamento. Então, ali, se ainda existe alguma bactéria, o ácido peracético vai fazer a remoção desse micro-organismo. Ele é bem complexo. Ele é né? bem complexo. E qual é a quantidade de processamento para iniciar uma limpeza? Tem um padrão? Processou tantos mil litros de leite, vem a limpeza? Como eu havia dito, cada equipamento possui um ciclo. Então, nós temos equipamentos que conseguem produzir 40 horas seguidas, para depois vir o ciclo de limpeza. Existem equipamentos que são 24 horas. Existem equipamentos que a gente consegue rodar, produzir quase 100 horas. São os equipamentos de leite condensado. Por quê? Porque o leite condensado tem uma atividade de água bem menor do que um leite UHT. Então, aonde tem água é onde a bactéria vive. Então, como a quantidade de água ali é reduzida, nós conseguimos fazer esse ciclo ficar bem maior, né? E esse ciclo é fator determinante para a gente conseguir concorrer no mercado. Porque quanto mais a gente consegue produzir, mais a gente consegue colocar produto no mercado. Desde que o produto esteja com o padrão atingido, né? Então, basicamente funciona dessa forma o ciclo de leite condensado. E é por isso que o HT está parado, porque nesse momento ele está no ciclo de limpeza. Um ciclo de limpeza num equipamento de processo HT, uma máquina de processo de invaso de processo HT, é de aproximadamente de 4 a 5 horas. Então, existe um tempo para o enxágue, existe um tempo para a circulação da soda, existe um tempo para a circulação do ácido. E aí, como a gente está vendo, depois dessas limpezas, vai para o tratamento, né, de efluentes que a empresa tem. Que a gente está vendo aqui agora, os tanques de defecação, todo um processo, e após fazer todo esse processo, a empresa possui uma área de fazenda, onde faz a irrigação de pastagem com essa água. Justamente. E também passa para os laboratórios, né, antes de ser irrigada na água. Hoje, depois que é feita a limpeza, que remove toda aquela matéria orgânica da tubulação, tudo isso vai para dentro do nosso tratamento de efluente. Existe um estudo, já bem antigo, onde se diz que para cada litro de leite processado, são gerados aproximadamente 2 litros de efluente. É muita coisa. Então, hoje, nesse momento do ano, nós temos 250 mil litros de leite recebido dia, processado. Então, nós geramos 500 mil litros de efluente dia. O grande segredo é reduzir essa proporção. Então, é aí onde começa a briga. Gerar menos efluente, com equipamentos mais eficientes, com uma limpeza mais eficiente, respeitando, lógico, os tempos, mas o objetivo é trazer de 1 para 2, a gente reduzir de 1 para 1,5, de 1 para 1,3. Esse é o objetivo principal, que aí a gente vai estar processando mais e gerando menos. Menos efluentes. Gerando menos. Isso é muito importante. Pessoal, então aqui agora nós estamos no local onde é feito o
O material de embalagem, nós chamamos de embalagem primária, que é a embalagem que entra em contato com o produto, ela geralmente é fornecida pelo fabricante da máquina. É onde o fabricante ganha dinheiro. Na verdade, as máquinas de envase, elas são colocadas dentro do laticínio por comodato. Então, a gente paga um aluguel, existe a possibilidade de se comprar o equipamento e aí reduzir o custo da embalagem primária, mas são equipamentos muito caros, extremamente caros, que dependem de uma manutenção muito grande e especializada. Imagino que possam ser bem importados, Sim, né? são equipamentos suecos, alemães. A grande maioria dos equipamentos não são brasileiros nesse caso. E aí o fornecedor da máquina, ele fornece a embalagem também. Então, essas embalagens, elas chegam no laticínio conforme pedido e demanda de produção. Quanto mais o laticínio produz, menor o custo dessa embalagem, né? E aí O slogan, a empresa que cria, que a gente sabe que a parte visual é muito importante na prateleira, né? Sim. E assim, a gente pode observar que dos alimentos triângulos são bem chamativos, cada um de uma cor, que a gente sabe que a concorrência às vezes trabalha com duas cores. E a gente percebe que no alimento triângulo tem bastante cor, é bem chamativo. E eu acho isso muito importante. Que nós, clientes, compramos com os olhos. Sim, Né? Como é feito importantíssimo. esse design, essa escolha do slogan, da propaganda? As artes, os desenhos contidos na embalagem, nós temos uma empresa de marketing que nos fornece algumas opções. E aí a empresa, com a sua diretoria, vai escolher aquelas opções de acordo com a linha de pensamento da empresa ou de acordo com o momento. Se ela quer ser mais exatamente, se ela quer ser mais agressiva no mercado, se ela quer demonstrar inovação no mercado, mas sempre lembrando que o contexto das embalagens, aquilo que é escrito na embalagem, aquilo tudo é verificado pelo laticínio. Nós temos pessoas que verificam as legislações vigentes que precisam ser observadas no momento do desenvolvimento, né? Para aí sim a comunicação do pessoal do laticínio com o escritório de desenvolvimento, né? Poder fazer essa junção e aí fazer a embalagem. Então, tabela nutricional, tamanho de letra, posicionamento, dizeres, lista de ingredientes, posicionamento da logo, onde fica, onde não fica, tudo isso tem que ser observado, código de barra. Tem que seguir padrões. Tem que seguir padrão. Né? Você pode observar, o selo do CIF tem que ter um tamanho, o tamanho dos alérgicos, dos alergênicos, precisa ter um tamanho maior. Lista de ingredientes sempre vai do ingrediente com maior quantidade para o menor. Né? Então, tabela nutricional, imagem ilustrativa, tudo isso é necessário ser respeitado. Então, uma coisa que eu observo muito nesses leites é para as mães, né? Que tem que indicar que não é recomendado para menores de 3 anos. Né? Por exemplo, esses chocolates que a gente tem os integrais, né? Então, leite integral. Contém leite de vaca, contém lactose, né? Então, aviso importante, esse produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 ano, né? Então, assim, tudo isso são obrigações que a embalagem, né, tem que seguir de padrões. Sim. E esse serviço de atendimento ao consumidor sempre é do local onde é envasado. Sim, sempre do local onde é envasado. Por quê? Porque existe a interação do consumidor com a parte técnica. Certo. Algumas vezes a parte técnica precisa esclarecer algumas dúvidas com relação à formulação, com relação a mães preocupadas porque o filho não pode consumir, por exemplo, produtos com lactose. E então, às vezes saber realmente a porcentagem de lactose. Exatamente. Né? Como que é feita? Então vocês recebem essas embalagens, né? Como é feita a limpeza, a asepsia dessas embalagens? Existem 2 tipos de limpeza.
depende do fornecedor. Hoje no mundo, a grande concorrência é entre Tetra Pak e entre SIG e Combi Block. São dois modos diferentes de envase. Hoje nós estamos praticamente com todas as nossas embalagens voltadas para SIG e Combi Block, né? Então, do jeito que a embalagem SIG vem, ela já vem pré-montada. Quando essa embalagem entra na máquina de envase, ela sofre uma aspersão por peróxido de hidrogênio. Então, esse peróxido de hidrogênio, a uma determinada temperatura, ela vai esterilizar essa embalagem. Logo após a aspersão do peróxido de hidrogênio, existe outra parte da máquina que remove o excesso de peróxido de hidrogênio. E se fosse um rodo que viesse tirando o excesso, Isso, né? justamente. Para quê? Para que depois, após essa remoção desse excesso, a máquina entra com o produto dentro da caixinha. E aí, na outra fase, é feita a selagem das extremidades por ultrassom. E são essas selagens que são os pontos críticos de uma embalagem. Porque se essa selagem não estiver bem feita, vai possibilitar a passagem de oxigênio para dentro do produto. E aonde tem oxigênio, consequentemente, proliferação de bactérias. E aí é onde a caixinha estufa, é onde ocorre a alteração de cor do leite condensado. Então isso é muito importante. Nem sempre, ou na grande maioria das vezes, o problema é o leite ou é a matéria-prima. Algumas vezes o problema está no transporte, está lá no mercado onde a recomendação é empilhar no máximo 6 caixas, eles empilham 10 caixas, 12 caixas. Isso faz romper as barreiras da embalagem, propiciando a entrada de ar, oxigênio e, consequentemente, de bactéria. Entendi. Então, pessoal, como a gente viu, a indústria envia as embalagens, manualmente o colaborador vai abrindo, né, as caixas que são enviadas pelo fabricante da embalagem e vai colocando na máquina. E a máquina corta e faz a moldura, vai moldando a forma da caixinha, envasa e sai lá na frente envasada. Ah, legal. A embalagem ela já vem selada, ela só vem aberta no fundo, no topo e no fundo, tá? Então a máquina vai puxar essa embalagem, vai dobrar a embalagem, vai fazer a asepsia dela e fazer a solda nas extremidades. Vai soltar na fechada já. Olha por baixo, aquilo que eu falei. Ó, essa primeira parte vai jogar o peróxido. E ali tá limpando. Aí depois a outra limpa, aqui já tá entrando leite condensado, lá, tá vendo? A máquina já fez a solda, né? E ele tá selando. Tá selando ali, ó, já tá saindo selado, tá vendo? Aí aqui ela já solta. Ali já é o outro processo. Aí, você pode observar que a caixinha tá saindo pronta. Tem lote ainda, tá vendo? Lá na frente. Lá. Após ser embalada, né? A embalagem sai dessa forma, de dentro da máquina. Ainda não foi registrado o lote, a data de fabricação e a data de vencimento. Ao continuar o ciclo, lá na frente tem uma máquina que vai colocando esses dados, ela vai imprimindo esses dados na embalagem. Então, após sair da máquina, lá na frente, diariamente, o operador vem, coloca data, número de lote, data de validade desse produto. E aí ele vai seguir para a parte
que vai ser embalado para entregas, para poder fazer a distribuição. Pessoal, então nós estamos finalizando a nossa visita aqui hoje no Alimentos Triângulo. E uma coisa que ficou assim, que eu prestei muito atenção durante toda a visita, todos os locais que nós estivemos dentro da empresa, é o controle de pragas, né? De metro em metro, 2 metros, em vários pontos, né? Como o Tadeu falou para nós temos o controle, um local de controle de pragas, todos numerados, né, Tadeu? É uma empresa terceirizada que realiza o serviço, Tadeu nos informou, e assim, semanalmente, ela passa, ela faz a limpeza do que for preciso, coloca mais os produtos que são colocados nessa exterminação. Gente, isso é um ponto crucial, de nada adianta a empresa passar por todas as limpezas, todos os gastos, se a empresa no final não controlar as pragas, porque nós estamos falando de uma empresa do ramo alimentício. E é claro, se nas nossas casas um pouco de açúcar que nós temos já chama a atenção de muitos insetos, uma indústria onde a gente tem tudo muito concentrado, chama ainda mais atenção, né, Tadeu? Então, pessoal, nós vamos finalizar a nossa visita. Gostaria de agradecer imensamente em nome do Colégio Oliveira Silva, Tadeu. Gostaria de estender o meu agradecimento aos proprietários da empresa, porque a gente sabe, gente, nós estamos num período de pandemia, respeitamos todos os padrões, respeitamos tudo que foi preciso, né? O uso de máscaras, já que é um comum da empresa, né? Então eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ter vindo, de ter visitado, de ter passado por toda a indústria, todo o processamento. Nós é que agradecemos e a gente fica sempre à disposição para passar um pouquinho do nosso conhecimento, né, e compartilhar com a nossa comunidade aquilo que nós fabricamos com muito carinho. Muito obrigada. E sempre que vocês forem procurar pelos alimentos, vamos dar uma preferência para o Alimentos Triângulo. Vocês viram que é uma empresa que preocupa e muito com a qualidade dos seus produtos e o bem-estar dos seus clientes, né, Tadeu? Muito obrigada. Obrigado.